Boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de paz, de muita luz. É com muita alegria que aqui estamos nesta casa que sempre nos acolhe com muito amor, com muito carinho. Nós trazemos os abraços de nossos irmãos da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, rogando nesse momento ao nosso Mestre Jesus que nos inspire nesta noite, que todos nós possamos nos colocar receptivos às reflexões. O ano era 60, o apogeu do verão carioca. Em um apartamento duplex, muito luxuoso, muito elegante, localizado na Avenida Atlântica, no bairro de Copacabana, cidade do Rio de Janeiro. O casal Santa Maria haviam preparado uma grande festa para apresentar a sua filha Esther, que completava 15 anos de idade. E tudo havia sido preparado com muitos detalhes, com muito capricho, com muito carinho. O senhor Coronel Constâncio Medeiros de Santa Maria, um militar, um homem muito honesto, muito dedicado à pátria. Houvera combatido na guerra nos anos de 44, 45. A sua esposa Margarida, uma mulher muito dedicada às artes, e gostava de oferecer sarais em seu apartamento luxuoso. O relógio marcava 21h30. Quando ele é informado pela sua esposa ansiosa. Então, o coronel avisa aos convidados que a sua filha seria trazida àquele grande salão do seu apartamento preparado para a grande festa. E um conjunto de violinistas tocava ali a primeira música, dando o início formalmente à recepção. Esther vai entrando com um vestido longo, uma tiara prateada, seus olhos azuis pareciam uma fada. Uma valsa começa a ser tocada. O seu pai baila com ela e a deixa no piano. Ela começa a tocar de uma maneira belíssima, muito delicada. E os convidados estavam encantados com aquela beleza. Tudo parecia tão perfeito, quando de repente tudo mudou. Esther olha rapidamente para o seu pai.
Os seus olhos pareciam atravessar os olhos do seu genitor. Ela parece agora desequilibrada. Enrijece os punhos, se levanta, vai em direção ao seu pai e o golpeia com uma bofetada. Ele, ao se reerguer, ela o agride novamente. Tonto, ele revida imediatamente, surpreendendo a si mesmo. Os convidados ali estavam em choque. Porque ela havia agredido seu próprio pai. O que estava acontecendo? E ela começa a falar coisas horríveis para o seu pai, começa a gritar com ele. A força, ela é levada para o quarto. E ali, entre os convidados, havia um médico que foi atendê-la. E ali, dando os primeiros atendimentos, ele lhe aplica o sedativo. Não adianta. Aplica-lhe o segundo sedativo. Também não adianta. Somente na madrugada que ela cai em sono agitado. Pausa. Em O Livro dos Médiuns, capítulo 23, item 240. A subjugação é uma opressão que paralisa aquele que o sofre. A pessoa fica submissa, dominada pela entidade perturbadora. O espírito atua nos órgãos materiais, provocando movimentos involuntários, afirma Kardec. Voltemos à história. Um psiquiatra logo mais é chamado. Ali começa os primeiros atendimentos. Porém, 3 dias depois, Esther é internada em um sanatório. O seu pai, sem compreender o que estava acontecendo, rever em sua mente aquelas cenas, aquela festa que parecia perfeita, aquela agressão de sua filha, e se pergunta: por quê? Por que a minha filha me agrediu? O que fiz a ela? Meu Deus! Os dias foram passando e Esther não melhorava. Pausa. Meus irmãos, não nos esqueçamos que Deus, o nosso Pai, que nos criou, nos ama infinitamente e quer a nossa felicidade. Como nos lembra o Salmo de Davi, Deus nos conhece, nos sonda, de longe percebe os nossos pensamentos. E Ele envia os seus mensageiros. Ele envia aquelas pessoas que muitas vezes, no momento mais difícil de nossas vidas, nós a intitulamos de anjos. Voltemos à história. Uma jovem, auxiliar de enfermagem, seu nome Rosângela,
começa a trabalhar ali naquele sanatório. Rosângela, quando tinha 8 anos de idade, sua mãe faleceu. O seu pai procurou dar a melhor educação que ele podia, junto com a ajuda dos vizinhos. Ela morava no subúrbio do Rio de Janeiro. Com o tempo, o seu pai se casa por segunda vez. Acontece que a madrasta não se dava bem com Rosângela. E ela se vê obrigada a se mudar, a ir para um outro bairro, em Botafogo, também no Rio de Janeiro. E lá ela é acolhida por um casal, o senhor Gilvan de Albuquerque e sua esposa Matilde. Ela começa a cuidar da netinha deles, que tinha os seus filhos que moravam com eles. Rosângela é acolhida, é adotada como filha. Ela recebe a melhor educação. Os seus pais eram espíritas, os seus pais adotivos. E ela tem a oportunidade de conhecer a luz do Consolador. E se dedica com todo o coração. Não se demorou muito para ela se mostrar médium e começar a trabalhar na mediunidade. Então, Rosângela, trabalhando ali no sanatório, conhece Esther. E logo as duas têm aquela afinidade. Rosângela começa a cuidar de Esther com muito carinho, com toda a dedicação, como se estivesse cuidando de uma irmã. E como ela já tinha um certo conhecimento doutrinário, logo ela reconheceu que, na verdade, Esther estava passando por um processo de obsessão, por subjugação. Ao chegar em casa do trabalho, Rosângela conversa com seus pais adotivos. Fala daquela paciente que ela cuidava com muito carinho. Explica toda a situação. E os seus pais adotivos orientam que ela procurasse os pais de Esther e falasse para ele. Como ela tinha um certo conhecimento, ela iria saber o que dizer àqueles pais que certamente estavam sofrendo, estavam aflitos. E no domingo, pela manhã, Rosângela sai de casa e vai ao apartamento do coronel Constâncio e de Dona Margarida. Ao chegar lá, é recebida por ele. Ela se identifica como auxiliar de enfermagem do sanatório. Fala do carinho que ela tem com Esther, da sua dedicação, da sua afinidade que Esther tem também com ela. Mas também diz a eles que por mais que ela estivesse recebendo todos os tratamentos necessários, os melhores naquele sanatório, o resultado não iria ser satisfatório. Porque o problema de Esther era espiritual, de origem obsessiva, por subjugação. E ela ali começa a esclarecer de uma maneira muito simples para que eles pudessem compreender.
mas logo ela é interrompida pelo coronel Constâncio, que diz: você está me dizendo que a minha filha está metida com bruxarias? Eu não admito. Não, eu não admito. E ele praticamente expulsa Rosângela do seu apartamento. Ela sai meditando, refletindo. Naquele dia, logo mais à noite, teve o Evangelho no Lar, na casa de Rosângela. E ao final, o doutor Bezerra de Menezes se comunica através da própria Rosângela. Traz uma mensagem confortante e diz que o trabalho dali para adiante iria acontecer também no plano espiritual. Então, Dr. Bezerra de Menezes, ele começa a cuidar especialmente do caso de Esther, junto com a sua equipe espiritual, com os amigos espirituais, entre eles o querido Manuel Filomeno de Miranda. E naquela noite, então, uma reunião é marcada no plano espiritual. Se aproximava a Semana da Pátria e um jantar de confraternização havia sido marcado. Acontece que o senhor Constâncio, o coronel Constâncio, ele há muito tempo, ele não participava mais de nada desde aquela noite terrível. Mas ele decide ir a esse jantar de confraternização. E ao chegar lá, ele se encontra com seu amigo, o coronel Sobreiras. Se aproxima dele, abre o seu coração e fala das dores que ele e a sua esposa estavam passando. Comenta com ele sobre as noites mal dormidas. Fala da sua falta de compreensão. E o amigo diz a ele: "Oh, meu amigo, façamos o seguinte, vamos voltar para a festa de confraternização. Mas eu quero lhe fazer um pedido. Eu quero que você e a sua esposa, no próximo final de semana, possam ir lá em casa. Eu e a minha esposa teremos o imenso prazer de recebê-los." E eles voltaram então para a confraternização. Chegando o final de semana, o coronel Constâncio com a sua esposa Margarida vão à casa dos amigos. Mas chegando lá, ele percebeu que havia uma outra pessoa. E ele ficou pensando: eu achei que só fosse eu e a minha esposa, mas tem um outro. Bom, vamos ver o que é. Então, eles conversam ali e após a refeição, todos vão para a varanda. E é nesse momento que ali o coronel Sobreiras fala que aquele jovem de 40 anos, o Joel, era médium. A sua esposa havia desencarnado há pouco tempo. E o seu filho havia passado por uma depressão muito forte.
E apesar de não querer se informar sobre assuntos espirituais, ele aceitou a ajuda de Joel, que trabalhava na Sociedade Espírita Francisco de Assis, localizado no Rio de Janeiro. E Joel ajudou o seu filho. O seu filho não só foi curado, como renovado. Renovou os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas ações. Era uma outra pessoa. Então, ele faz um pedido. Meus amigos, eu peço a vocês, quebrem essa resistência, aceitem a ajuda. Vamos curar a nossa querida Esther. Vamos tirar ela desse sofrimento. Margarida logo aceita. O coronel Constâncio resiste um pouco, mas depois acaba cedendo. Tudo bem, eu aceito. Dias depois, aquele casal não só começa a ler, mas a mergulhar nas obras da codificação. Até que um dia foi marcado o Evangelho no lar, na casa do coronel Constâncio. E ali chegava o coronel Sobreiras, trazendo mais uma pessoa. Adivinhe quem? A enfermeira Rosângela. E quando o coronel Constâncio vê aquela jovem, seu coração dispara. Aí ele diz, puxa vida, logo ela que eu ofendi tanto. Mas como ele já estava ali, se colocando naquele trabalho de renovar os seus pensamentos, os seus sentimentos, ele diz a ela, que bela oportunidade nós estamos tendo para nos reconciliar. Me perdoe. E ela diz, não há o que perdoar. Eu também fui muito intempestiva, eu vim aqui falar sobre os meus conceitos. E eles conversaram e se reconciliaram. O casal Constâncio começava a frequentar também 2 vezes por semana as reuniões. E é marcado mais adiante 3 reuniões de desobsessão. Era numa época em que aqueles envolvidos podiam participar ali da reunião. E eles vão para a primeira sessão, vai acontecendo, vai adiantando, vai para a segunda. E na terceira reunião, o espírito de Matias se apresenta. Ele diz que se chamava Matias, mas era conhecido como baiano. E ele combatera na Segunda Guerra nos anos 44 e 45. Ele disse que quando estava vivo, quer dizer encarnado, porque vivo todos nós somos, independente de estar no corpo ou fora dele. Então ele disse que tinha sonhos que para ele tinham muito significado. E ele
começa a dizer que antes do dia que ele veio a óbito, ele sonhou. Ele teve um sonho premonitório. Ele sonhou que se ele fosse para o campo de batalha, iria morrer. E ele acordou com aquela sensação de que sim, aquele sonho iria se realizar, iria acontecer. Então ele procura o seu superior. Adivinhe quem era o seu superior? O coronel Constâncio. E ele se dirige a ele e diz: Senhor, eu tive um sonho. E no sonho dizia que se eu fosse para o campo de batalha, eu iria morrer. E eu sei que se eu for, isso de fato vai acontecer. Então eu peço, não me mande para o campo de batalha. Por favor, não me mande. E o coronel disse a ele: meu jovem, todos que estão aqui, se preciso for, terão que morrer pela pátria. E com você não vai ser diferente. E vendo que o seu primeiro pedido havia sido recusado, fez então um outro pedido. Então eu peço, eu imploro ao Senhor que ampare a minha mãe Abigail e a minha irmã Josefa. Eu sou arrimo de família. Elas só têm a mim. Por favor, ampare, cuide dela. Cuide da minha mãe, cuide da minha irmã. Não deixe faltar nada a elas. E o coronel respondeu que sim, estava certo. Ele iria cuidar. Então ele anota o número de identificação do combatente. Anota o endereço, os nomes e manda Matias para o campo de batalha. Aquele sonho acabou acontecendo. Matias morre para o mundo físico. E ele, ali, naquela comunicação, ele diz que não sabia dizer quanto tempo ele estava naquela condição, mas se via diante de guerra, de choro, de sangue, quando de repente ele ouve a voz. Era uma voz que dizia: Matias, meu filho, onde você está? Ah, Matias, se você estivesse aqui, nada disso estaria acontecendo, meu filho. Era a voz da sua mãe. E ele viu que a aflição da sua mãe era porque a sua filha Josefa teria se entregado à prostituição por não aguentar a miséria que estavam passando. Então ele se vê em um quarto de pensão, fétido, diante de uma mulher muito magra, muito pálida, muito doente. Era a sua irmã. É aí que ele lembra da promessa. Ele havia implorado aquele coronel que amparasse a sua família. Isso não aconteceu. Nesse momento, ele se vê naquele apartamento de luxo no bairro de Copacabana, naquela festa tão luxuosa. Olha para aquela jovem tão linda ao piano, se aproxima dela, ela sente e ele percebe.
Ele emite um pensamento e ela capta. Ele percebe. E é aí que ele toma de sua mente, de suas mãos. E Jesse. E faz com que ela vá até o seu pai e o agrida. O motivo daquela subjugação estava explicado. O coronel Constâncio, que estava ali ouvindo aquele espírito desabafar, falar das suas dores, falar da promessa que ele não cumpriu, diz: sim, agora eu me lembro, realmente isso aconteceu, me perdoe, Matias. É que quando a guerra terminou e vieram os tempos de paz, eu fui esquecendo e esqueci completamente. Me perdoe. E agora, eu imploro a você, eu imploro na condição de um pai que sofre, liberte a minha filha. Matias fica sensibilizado. Ele sentia que o coronel estava sendo sincero, mas disse que iria pensar. Uma nova reunião é marcada no plano espiritual. Dr. Bezerra de Menezes pede que tragam em desdobramento Esther, o coronel Constâncio, o espírito também esteja presente, o espírito de Matias e outros amigos. E é naquele momento que aqueles personagens têm o passado revelado. Quem eram aqueles personagens em outra existência? Esther, na existência anterior, havia sido Eduardina Rosa, uma mulher de meia idade. Tinha uma condição social muito elevada e tinha muitos amantes, entre eles o Monsenhor Severo Augusto. Quem era o Monsenhor Severo Augusto na encarnação presente? O seu pai, Coronel Constâncio. Mas ela assume um compromisso com Casimiro, encarnado como Matias, que depois vem a desencarnar. Então, ela, um certo dia, manda um bilhete para o Monsenhor Severo, dizendo que Casimiro estava viajando e precisava muito falar com ele. Ele se alegra, toma ali o chapéu, a capa. Ele amava aquela mulher. Chegando lá, ela diz: você sabe, Severo, que eu amo o Casimiro. Acontece que ele anda me traindo com a minha sobrinha, a Maria do Socorro. Não só isso, ela está grávida. Então eu quero que você resolva essa situação de uma vez por todas, porque eu quero vingança. O Monsenhor Severo monta um plano, diz a ela, que iria matar o Casimiro, a sua sobrinha
iria ser internada e quando a criança nascesse, iria ser colocada ali na roda de adoção. Voltemos aos anos 60. O coronel, já vendo melhoras na sua filha Esther, que não estava mais sendo subjugada. Esther estava recuperando ali a lucidez. Logo mais iria para uma casa de repouso, para depois, no passo seguinte, voltar para casa. Então, ele toma uma decisão, não quer mais perder tempo. Pega um avião e vai para Salvador. E com a ajuda dos seus amigos militares, é localizado a residência da mãe de Matias, Dona Abigail. Ele vai até lá, se apresenta, diz que havia sido combatido na guerra de 44 e 45. Diz a ela, há 17 anos eu prometi ao seu filho Matias que cuidaria da senhora e da sua filha Josefa. Me perdoe por ter deixado passar tanto tempo, mas agora eu estou aqui para ajudá-la. E eles começam a conversar. Ele fala que havia se tornado espírita. Ela também fala que havia se tornado espírita. E ali ele deixa um cartão com ela, diz a ela que estaria no hotel, que voltaria para levar ela e a filha para o Rio de Janeiro, quando tudo tivesse resolvido. E ela diz, mas tem uma questão, é que minha filha, ela não suportando a situação, ela caiu na prostituição e ela não irá conosco. E ele diz a ela, confiemos no alto, na ajuda divina, nunca falha. Outra reunião acontece no plano espiritual. Josefa é levada para esta reunião, juntamente com Esther. E lá, quando Josefa olha para Esther, identifica nela a sua tia, Eduardina Rosa, e grita, maldita, o que você fez com meu filho? Logo, ela recebe o esclarecimento de que, na realidade, havia sido uma filha. Estava encarnada como a sua mãe Abigail. E o Casemiro, tinha sido o seu irmão Matias. Há uma conversa ali para deixar tudo esclarecido. Elas conversam e também se reconciliam. Pela manhã, Josefa acorda se sentindo diferente, sentindo que a sua vida poderia mudar, sentia esperança, e ela toma uma decisão, sim, eu quero sair dessa situação que eu me encontro, eu não quero mais essa vida para mim, eu vou falar com a minha mãe. E ela sai, vai à casa de sua mãe, ao chegar lá, sua mãe preparando ali o café. Elas conversam
E ela disse: minha mãe, eu quero sair dessa situação. Eu não quero mais essa vida para mim. Minha filha, bendito seja o anjo que esteve aqui ontem. E ele disse que viria para nos ajudar. Eu vou lhe contar o que aconteceu. Mas, mamãe, não vai demorar muito e eles vão sentir a minha falta, vão vir atrás de mim. Não se preocupe, minha filha. Vamos à casa do presidente do centro. Ele vai saber nos ajudar. Elas vão até lá. O presidente do centro espírita que ela fazia parte, a dona Abigail, recebe as duas, ouve ali toda a história e diz a ela: vocês vão ficar aqui. Eu vou lá no hotel, vou pessoalmente conversar com o coronel Constâncio. E foi. Ao chegar lá, eles conversam, ele explica a situação para ele e providências começam a ser tomadas junto com os amigos militares que ele tinha. Não demorou muito, coisa mais ou menos de 2 dias, tudo foi resolvido, inclusive com relação à casa, os trâmites, tudo. Então, Josefa e a sua mãe viajam para o Rio de Janeiro, acompanhadas pelo coronel Constâncio, que diz a ela: vocês não apenas serão tuteladas por nós, vocês irão morar conosco em nossa casa. Você, Josefa, quero que seja irmã de Esther. E você, Josefa, que tem mais ou menos a minha idade e a idade da minha esposa Margarida, será uma irmã também em nossa casa. Meus irmãos, essa história nos mostra que na família nem sempre, nem todos os laços são de amor. Muitos são de compromissos, de resgates. Os espíritos nos lembram que todos nós nos reunimos com aqueles que prejudicamos, que fomos prejudicados, inimigos muitas vezes do passado no presente, com o objetivo de aprender a convivermos um com o outro, de aprender a amar, de respeitar o outro exatamente como ele é, de cumprir com as nossas obrigações, de sermos irmãos acima de tudo, de oferecer o melhor, de nos reconciliarmos. Por isso Jesus disse e continua dizendo aos nossos corações: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. E quando a dor nos alcançar através da obsessão, não é porque fomos sorteados. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, é aquele espírito que nos procura, que sofre por algo que prometemos e não cumprimos. Sofre por algo que fizemos em encarnações pretéritas e que o fez sofrer profundamente. E que de nós merece toda a compaixão
respeito, oração. São irmãos nossos. E não importa procurar quem errou primeiro. Se a gente se ater a isso, a gente chega lá em Adão e Eva e não descobre. Então, seja qual o motivo, seja qual for os motivos dos grilhões que nos prendem ao outro, nós temos a oportunidade em cada encarnação de nos colocarmos no trabalho renovador para partir esses grilhões, essas correntes que nos prendem uns aos outros. Lembremos do objetivo da encarnação, questão 132 de O Livro dos Espíritos. Os benfeitores afirmam que Deus impõe a encarnação com o objetivo, com a finalidade de nos fazer chegar à perfeição, ou seja, à felicidade. Mas para que nós possamos alcançar essa felicidade que nos alinha com as leis divinas, nós temos que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal, passar por diversas experiências, reformar o nosso coração, as nossas atitudes, o que podemos entender por grilhões, são as mágoas que alimentamos dentro de nós por anos, por décadas, por encarnações adentro. São os ressentimentos que insistimos em carregar, o ódio, a maledicência, é também o egoísmo, o orgulho, a inveja, sentimentos doentios que nos prendem, que nos impedem de avançar, que nos impede de ser feliz ainda na encarnação do qual nós nos encontramos. E esses grilhões, essas correntes, para eles serem partidos, eles precisam de amor. Nós precisamos aprender a amar. O amor é a solução para todas as feridas, é a solução para tudo. Nós desenvolvemos o amor em nós quando nós nos permitimos ser melhores a cada dia. Quando eu digo, eu não quero mais ser quem um dia eu fui, eu não quero mais ser quem eu estava sendo, eu agora decidi ser melhor do que o dia anterior. Eu agora me dedico a alimentar meus pensamentos com coisas positivas. Eu agora decido me dedicar a fazer o bem, a tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, ou seja, seguir a regra áurea. Façamos aos outros tudo aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. É assim que nós rompemos esses grilhões, essas correntes, essas amarras, nos dedicando ao bem. O bem que façamos ao outro é o bem que fazemos a nós mesmos. Quanto mais a gente se dedica a fazer o bem ao outro, a gente está se dedicando também a nós mesmos. E aí vou encerrar a minha fala trazendo uma pequena frase do querido, grande contribuidor da doutrina espírita, da divulgação da doutrina espírita, Divaldo Franco,
que psicografou essa obra extraordinária, Grilhões Partidos. Acredito que deva ter aí na livraria. Depois vocês procuram. Essa história de hoje, ela se encontra neste livro, narrado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. E claro, que traz muito mais detalhes, nos mostrando a importância também de estudarmos, de ampliar o nosso entendimento. Mas, para finalizar a nossa fala, lembremos de quando, em muitas de suas palestras, Divaldo Franco dizia: o bem que façamos elimina o mal que fizemos. Nos coloquemos no trabalho do bem incessantemente. Que Jesus vos abençoe. Muita paz.